Fala fera, vamos falar agora sobre reflexão total, tá? E vamos calcular o ângulo limite para que isso aconteça. Bom pessoal, quando a luz monocromática se propaga do meio menos refringente para o meio mais refringente, não existe nenhuma restrição com relação à ocorrência da refração. Porém, quando ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, como vocês podem ver nessa imagem, pode acontecer o fenômeno da reflexão total. A reflexão total vai acontecer quando a luz não mais refratar e toda ela for refletida. Olha aqui nessa animaçãozinha, ó, toda a luz é refletida aqui dentro desse espaço, porque esse índice de refração aqui desse meio é maior do que o índice de refração externo. É exatamente isso, por exemplo, que acontece nas fibras ópticas, tá? A luz fica refletindo totalmente dentro desse espaço. Você pode fazer esse experimento simples com um laser e uma garrafa PET cheia d'água, tá? Se você apontar o laser na angulação certa aqui, você vai ver que a luz ela não vai passar para o ar em linha reta como deveria, não vai refratar, né? Mas sim ela vai ficar refletindo dentro desse fio d'água que está correndo aqui, mais ou menos como nessa animação. Olha só, o laser ele não refrata para o ar, ele fica refletindo dentro desse fio d'água que está correndo aqui, beleza? Esse é o fenômeno da reflexão total. Agora vamos estudar o que deve acontecer para que isso ocorra, tá bom? Bom, temos que considerar que deveremos ter dois meios. O fenômeno da reflexão total acontece quando o meio 2 tem um índice de refração maior que o meio 1, tá? O meio em que a luz se propaga inicialmente tem que ter um índice de refração maior do que o outro meio, para que o fenômeno da reflexão total aconteça. Agora vamos imaginar o nosso laser aqui apontando, ele sofreria refração nesse caso, beleza? Poderia sofrer refração e reflexão, tá? Porém, se nós alterarmos o ângulo de incidência, ó, vai haver um ângulo que nós vamos chamar de ângulo limite, em que essa refração não vai acontecer mais, tá joia? Esse ângulo limite daqui é dado pela razão entre o índice de refração menor e o índice de refração maior. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. E aí, pelo seno, nós podemos identificar esse ângulo limite que a gente chama de L, tá bom? Bem, pessoal, agora vamos analisar esse ângulo. Se o ângulo de incidência for menor que o ângulo limite, vai acontecer reflexão e refração, que era o que estava acontecendo no início aqui. Se o ângulo de incidência for exatamente igual ao ângulo limite, vai acontecer reflexão rasante, ou seja, a luz vai correr em cima da superfície, do jeito que está aqui, ó. E se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, vai acontecer o fenômeno da reflexão total, tá joia? Então nós temos aí esses três casos a serem analisados. Vamos fazer esse problema agora. Um raio de luz monocromática se propaga no meio de índice de refração igual a 2 e atinge a superfície que separa esse meio do ar, segundo o ângulo de incidência I, sendo o índice de refração do ar igual a 1, determine, primeiro, o ângulo limite desse par de meios para a luz monocromática dada. Então, eu quero o ângulo limite. Então, o seno do ângulo limite é o índice de refração menor, que é igual a 1, pelo índice de refração maior, que é igual a 2. Então, o seno de L vai dar 1/2. O seno de 30, pessoal, é 1/2 também. O que eu posso concluir? Que esse ângulo L é igual a 30 graus. Então, o ângulo limite para que haja refração é 30 graus. O que ocorre com a luz quando I é 20 graus? Ora, se o I for 20 graus, ele é um ângulo menor do que o ângulo limite, que é 30 graus. Então, ocorre refração e reflexão. Se o I fosse 45 graus, que é um ângulo maior que o ângulo limite, vai ocorrer reflexão total. Tá joia? Então, para ângulos menores que o ângulo limite,
Calculado por essa expressão, ocorre refração e reflexão. Para ângulos maiores que o ângulo limite, ocorre reflexão total, caso a luz se propague do meio mais refringente para o meio menos refringente. Essa condição deve sempre ser observada, tá bom? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre reflexão total, apenas mais uma aula dessa playlist completa sobre refração. Gostou? Curte, pessoal, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.